Olá, meus chuchus! Sejam muito bem-vindos a mais um mês de leitura aqui no Doutora Leitora, no Clube, no King, tudo que vocês estão lendo comigo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, que são as minhas metas de leitura para maio, porque eu pensei seriamente em não fazê-lo. Como vocês podem ver, eu tô com roupa aqui de academia, que eu acordei atrasada para ir pra academia, tô com essa roupa aqui desde a hora que eu acordei para não perder o ânimo de ir ainda hoje. E fiquei na dúvida, no dilema, se eu ia gravar esse vídeo para vocês ou não, porque as minhas últimas metas de leitura não estão funcionando muito bem. Tanto que vai ter um livro aqui que está nas minhas últimas 3 metas e continua aqui. Mas é aquela coisa, eu sou brasileira, não desisto nunca, vim trazer para vocês as minhas metas de leitura de maio. E na semana que vem eu libero para vocês um vídeo concluindo abril, o que eu consegui ler, o que eu consegui fazer, para a gente poder papear junto e, inclusive, a gente conversar um pouco mais sobre metas, tá? Então, pega a vinheta e vamos para aquela coisa que brasileiro sempre faz. Não desistir, vamos embora. Bom, pessoal, eu tô com uma pilha de livros gigante aqui na frente e vou começar por aquelas leituras mais óbvias, que são as leituras do clube, que com certeza quase acontece um desastre. Nossa, quase eu derrubo todas as minhas xícaras de porta-lápis ali, ia ser um caos, mas deu tudo certo. Ufa! Vamos lá de novo. Bom, vamos falar. As minhas leituras que serão feitas, sem dúvida nenhuma, porque são leituras do clube. E que serão William Golding, com O Senhor das Moscas, e C.S. Lewis, com esse livrinho muito lindinho que se chama Como Cultivar uma Vida de Leitura. Esse mês a gente vai estar no Reino Unido e a leitura principal vai ser esse super clássico da literatura de William Golding, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura justamente por causa desse livro, tá? William Golding, gente, ele é um autor que participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, de grandes eventos da Segunda Guerra Mundial e viu grandes atrocidades muito de perto. Então não é difícil de se imaginar que ele tenha perdido a fé e a esperança na humanidade. E é o que a gente consegue ver claramente nesse livro aqui, O Senhor das Moscas. Aqui a gente vai ter um grupo de jovens que estavam sendo evacuados de um local onde estava acontecendo uma guerra. A gente não sabe muito bem que guerra é essa, nada disso é muito bem explicado. E eles vão ser transportados para uma outra cidade, né? Vai ficar em segurança. Só que no meio do caminho, esse avião cai numa ilha deserta e as crianças vão ter que se virar para poder sobreviver ali até que um possível resgate apareça para salvá-los. E a gente não sabe se isso vai acontecer, tá? Só que esse estilo esse livro não é daquele estilo de grandes aventuras, que os rapazes vão viver grandes aventuras juntos dentro dessa ilha deserta. Não, tá? Não é o estilo desse livro. Aqui o autor vai mostrar o pior da humanidade. Afinal de contas, eu já falei com vocês que ele tinha perdido a fé na humanidade, né? Então aqui ele vai mostrar o pior lado do ser humano, o pior lado das crianças, vamos dizer assim. Afinal de contas, os personagens aqui são todos crianças, né? Eles vão se organizar numa sociedade e a grande questão aqui é que o autor quer mostrar pra gente que, no fundo, nem todo ser humano é bom. É essa a intenção dele, tá? Essa vai ser a nossa leitura principal do clube e claramente, assim que tiver resenha, eu trago para vocês. A nossa leitura extra vai ser Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. É um livro bem pequenininho, tá? Olha aqui, vou comparar com um livro de tamanho normal. Ele é bem pequenininho, bem fininho e é um livro de não ficção, tá? Aqui a gente vai ter reunidos alguns textos e alguns ensaios do próprio acervo do C.S. Lewis, onde ele vai falar sobre ser leitor, sobre a vida de leitura, como o próprio nome já diz. Eu vou ler até um trechinho que tá aqui para vocês, ó. Em Como Cultivar uma Vida de Leitura, coletânea encantadora que reúne escritos do abrangente acervo literário de Lewis, o respeitado professor e autor best-seller reflete sobre o poder, a importância e a alegria de uma vida dedicada aos livros. Esta coleção revela o que o próprio Lewis tanto amava na leitura, e o que significa aprender por meio da literatura. O livro é uma verdadeira lente para entendermos os pensamentos de um dos maiores intelectuais de nossos tempos. Então é um livro de não ficção, de ensaios, e, gente, é uma obra bem lindinha, tá vendo? Vai falar, ó, as conquistas de Tolkien,
São vários textos que ele vai fazer várias análises. São muitos textos mesmo, tá? Olha aqui o sumário. Muitos textos. São textos curtos, né? Então aqui, inclusive, vai ter a resenha do Hobbit, uma resenha do Senhor dos Anéis. Vai falar, ó, a primeira parte fala sobre a arte e o prazer da leitura. A segunda parte vai trazer reflexões breves sobre a prática da leitura. E é isso, é dividido em 2 partes, né? É um livrinho de 169 páginas, super pequenininho. A letra é grande, tá? Então só para vocês terem noção que, olha lá, os textos são bem curtos. Tem um texto que é uma página só. É bem tranquilo. Depois eu vou trazer a minha resenha dele aqui para vocês, tá bom? Essa vai ser a minha segunda meta do mês. A terceira meta do mês vai ser o livro do King, que a gente não vai concluir ainda, tá? A gente tá lendo It, A Coisa, do Stephen King, no clube do Lendo King em ordem cronológica, desde março. Março a gente leu 25%, abril agora a gente finalizou 50% da leitura, e agora em maio a gente vai chegar a 75% da leitura de It, A Coisa. E não precisa falar com vocês sobre a resenha de It, A Coisa, né? Porque aqui a gente vai contar uma história também de um grupo de crianças e também de um grupo de adultos. Afinal de contas, a gente vai ter 2 tempos narrados nesse livro aqui, que vivem em uma cidade onde o Pennywise, esse palhaço aqui, que representa tudo o que é ruim na humanidade, vai acabar agindo ali, matando algumas crianças, vai acontecer alguns assassinatos ali. E esse grupo de jovens inicialmente vão se juntar para lutar contra essa força do mal, e depois, quando eles são mais velhos, eles novamente vão ter que retornar à cidade para poder lutar novamente contra essa mesma força do mal que voltou. E a gente vai acompanhar esses 2 tempos, o passado desses grupos de pessoas e depois o presente deles lutando novamente contra o Pennywise, que é assustador. Acho que é um dos livros mais assustadores que eu já li na vida. A gente chegou a 50% já. É a minha segunda leitura, tá? Vale muito a pena, e assim que eu tiver completado o livro inteirinho, eu trago a resenha aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Mais um livro que será lido sem dúvida. É o livro do nosso desafio desse mês, tá? Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, você com certeza já conhece o Clube Doutores Leitores. Se você não conhece ainda, aqui embaixo do vídeo tem um link, né, com a página do Clube Doutores Leitores, explicando para vocês como você faz para participar, quais são os benefícios. Lembrando que o Clube Doutores Leitores é um clube gratuito, tá? Nesse mês a gente tá lendo O Senhor das Moscas e tá lendo o Como Cultivar uma Vida de Leitura. Mas caso você deseje um conteúdo mais aprofundado, aí sim você pode pagar R$30 por mês e receber um conteúdo extra bem exclusivo sobre os livros lidos. Mas todos os encontros, todos os debates são gratuitos e todo mundo pode participar, tá? O link tá aqui embaixo, qualquer dúvida também pode perguntar. E o desafio do Clube Doutores Leitores desse mês é o livro O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson, que se chama O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Gente, esse é um super clássico, muito fininho, por isso que foi escolhido para o nosso desafio. Afinal, a gente vai ler esse livro em 5 dias. E vai entrar naquele mesmo questionamento que a gente estava fazendo com o Senhor das Moscas, né? Será que existe alguém inteiramente bom ou inteiramente mal? Qual é a essência do ser humano? Aqui a gente vai conhecer a história de um médico que vai criar uma poção capaz de separar a essência do bem da essência do mal. E no meio dessa experiência, ele vai descobrir que talvez o ser humano precise dessa dualidade para conseguir existir de forma eficaz no mundo. Então é isso, é super curtinho. Mais um conto, uma novelinha, né, do que realmente um romance em si. Então, vamos ler juntos. Se você quiser participar, não esquece que eu tô te falando, vai nos links aqui, me acompanha no Instagram, que também tá tudo explicadinho por lá. Eu também vou ler pra tag, porque a gente vai voltar aos nossos encontros do Clube da Tag, com fé em Deus, esse mês. O livro que chegou no mês passado, no mês de abril, então não é um spoiler, não se preocupem, que é o livro Água Funda, da Ruth Guimarães. E sinceramente, como todos os livros da Tag, eu não sei nem do que se trata, eu vou ler a sinopse aqui junto com vocês. Entrelaçando diferentes tempos e personagens inseridos no universo de uma comunidade rural na Serra da Mantiqueira, Ruth Guimarães construiu uma prosa ágil e fluida permeada de ditos populares e causos marcados pela superstição e pelo fatalismo, que antecipa em certos aspectos o realismo mágico de Juan Rulfo e Gabriel Garcia Marques.
É o caso das histórias de Sinhá Carolina, dona da fazenda Nossa Senhora dos Olhos d'Água, e do casal Joca e Curiango, trabalhadores locais, num arco temporal que vai da época da escravidão até os anos 1930. Como afirma o narrador do livro, a gente passa nessa vida como uma canoa em água funda. Passa. A água bole um pouco e depois não fica mais nada. Então, gente, é um livro assim super curtinho, não conheço, é nacional, né, da Ruth Guimarães. Mas como todo livro da Tec Curadoria deve trazer uma reflexão bastante grande. É tipo um Bildungsroman, né? Bildungsroman. Nunca sei falar isso. Um romance de formação, tá? Então a gente vai acompanhar aqui da escravidão até os anos 1930, tudo dentro de uma fazenda na Serra da Mantiqueira. Curiosa, nunca li nada sobre Serra da Mantiqueira, eu acho. Talvez eu goste, qualquer coisa, dependendo eu trago, se eu conseguir ler mesmo, eu trago a resenha aqui pra vocês esse mês, tá? Dos meus 12 livros pra 2024, gente, eu tô uma vergonha, né? Eu até consegui ler um dos livros do 12 livros pra 2024 agora no mês de abril, mas mais uma vez eu trago pra vocês A Pequena Fadete. Ela tava na minha lista de março, tava na minha lista de abril e eu não consegui ler, e vai entrar aqui novamente agora na minha lista de maio, e eu tenho muita esperança que dessa vez não passe. George Sand é uma autora francesa que publica sempre com esse pseudônimo masculino, justamente porque na época que ela publicava livros não era fácil ser mulher e autora. E aqui a gente vai ter um romance, tá? Com essa protagonista que vai fugir das protagonistas convencionais da época. Então eu tô bem curiosa. Se você quiser saber mais, eu falei um pouco mais desse livro no vídeo das metas de abril que eu não li, tá? Mas eu vou ler agora. Depois eu trago resenha. Vocês não precisam nem olhar o vídeo lá, porque eu vou trazer resenha pra vocês depois, tá? E aí eu peguei mais um livro dessa lista de 2024, porque eu tenho que agilizar, porque eu tô um pouco atrasada, tá? Então eu fui lá e tirei da lista de 12 livros para 2024 o livro O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov, porque esse mês eu tô com muita vontade de ler ficção científica, tá? Esse livrinho aqui faz parte daquele box de ficção científica da TAG, que vieram 4 livros, esse aqui é um dos 4, né? 4 livros de 4 mestres da ficção científica, e esse aqui foi o que veio do Asimov, que vai trazer na realidade uma história de amor misturada ali com viagem no tempo. Aqui a gente vai acompanhar o técnico Andrew Harlan, que ele tá estudando viagem no tempo, ele conseguiu já deslocar pequenas coisas, fazer pequenas transferências de tempo, até que ele consegue realmente fazer a primeira viagem. Em um desses testes, ele acaba conhecendo uma moça, e ele mesmo vai questionar toda a moralidade do seu trabalho e pelo que vale a pena transgredir algumas regras, né? É ficção científica, mas também é romance, do jeito que eu gosto, tá? E esse aqui, com certeza, em nome de Jesus, será lido. E agora, todo mês, eu tô tentando pegar um livro de estudo para ler, né? Tem o meu livro de bíblico, que eu tô lendo sempre, com lições bíblicas, que eu tô lendo o livro como Ser Corajoso como Golias. Depois eu mostro ele pra vocês aqui, tá? Porque quando eu finalizar eu vou trazer, mas como não é o foco aqui do canal, se vocês quiserem eu até trago resenha dele também. Mas eu vou começar a estudar esse livro aqui, que é Como Ler Livros, do Mortimer Adler. É o Guia Clássico para Leitura Inteligente, tá? E aqui ele vai falar, na verdade, sobre técnicas de leitura, técnicas de anotação nos livros, como você conseguir gravar melhor e absorver melhor as coisas, o que você precisa observar dentro de um livro para você deixar de ser um mero leitor superficial e você começar a entender mais técnicas de escrita e tudo mais, né? Então, por exemplo, a parte 1 ele vai falar sobre as dimensões da leitura, a parte 2 ele vai falar o terceiro nível da leitura, a leitura analítica, depois como ler diversos assuntos, e para finalizar, os fins últimos da leitura. Então, é um livro de teoria, tá? Dependendo do que for trazer, dependendo se for tendo muita coisa interessante aqui, eu venho trazendo alguns conteúdos desse para vocês, tá? Mas aqui, eu não quero ler esse livro, eu não vou ler todo esse mês, tá? É um calhamaço. Provavelmente eu vou começar a ler um capítulo ou outro, é um livro de estudo, então eu tenho que ler o capítulo mais de uma vez, lentamente, anotando. Então, é sem previsão de terminar. Só dar continuidade na leitura. É isso, gente. Como sempre, muitas metas, muitos livros. Aí a gente fica torcendo para que tudo dê certo. Se eu ler pelo menos uns 5 desses aqui, eu já tô muito feliz, tá? Mas é isso. Encontro vocês então no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!
Beijo!